Foi mandado para eles, né? Não é isso? Mas Marnês tem um... Marnês? Oi. Não veio aquele negócio que a Valéria pediu lá da Ferroban, né? Olha algum dos caminhos que exagero. Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 10/2000. Pede a instalação de rede elétrica no bairro dos Aflitos, a Electro, pelo projeto Luz da Terra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, considerando que existem 4 propriedades e 4 famílias residindo no bairro dos Aflitos há vários anos, no município de Conchas, após o sítio Paraíso de propriedade da senhora Nilce Maria Bufani e do Dr. Walter Valentim Bufani, sem contar com a rede elétrica, considerando que referidos proprietários de imóveis rurais estão sendo prejudicados intensamente com essa absoluta falta de energia elétrica, considerando que a extensão da rede elétrica para atender referidos proprietários é de pouca distância, considerando que existe o projeto Luz da Terra, criado pelo governo estadual, exatamente para beneficiar os proprietários de imóveis rurais ou urbanos que necessitam de um financiamento para a instalação e ligação da rede elétrica em suas propriedades, requer esta vereadora, observadas as disposições regimentais e consultado o egrégio plenário desta Casa de Leis, seja oficiado urgentemente a Electro para que informe a esta Casa de Leis, no prazo de 15 dias, a possibilidade de ser instalada uma rede elétrica nas 4 propriedades que seguem à frente da entrada do sítio Paraíso, localizado no bairro dos Aflitos deste município, principalmente a sua viabilidade através do projeto Luz da Terra. Termos em que pede deferimento, Sala de Sessões, 28 de março de 2000, vereadora doutora Valéria Bufani. Em discussão, o requerimento 10/2000. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhores vereadores, eu gostaria só de esclarecer que esse requerimento, eu fui procurada pelos proprietários ali que são vizinhos da minha mãe, e realmente eles estão há anos ali já instalados e não têm energia elétrica. E esse projeto Luz da Terra, aqui eu tenho conhecimento, foi implantado pelo governo estadual e até o ano passado estava sendo ainda aplicado. É uma forma de se financiar em juros baixíssimos e em várias prestações a instalação de luz elétrica na zona rural. Não sei se ainda está em vigência, mas seria a única forma... Pois não. Com a parte do vereador Senhor presidente, Nilton Libero. eu entrei em contato com a Itapeva e eles disseram que dentro de 15 dias ia mandar um novo projeto para o prefeito para ele encaminhar novamente para os proprietários que têm luz. Só que até agora, nada também. Eu entrei faz uns 20 dias já. E por enquanto, nada. Eu não sei se esse projeto depende de algum convênio com a prefeitura ou não, mas, enfim, eu pediria que essa casa aprovasse o projeto para que a Electro esclareça se é viável ou se não é viável. Com a palavra o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também enderecei eu fiz um requerimento aqui, cerca acho que de umas 2 ou 3 sessões antes, também oficiando a Electro, e estamos aguardando esse ofício para essa finalidade mesmo, que acho que temos cerca de 180 a 200 inscritos nesse projeto. Como eu citei, ela veio, fez aquele barulho todo no ginásio aí no Laios e acabou ficando quieta. Já fazem, acho que cerca de 1 ano
Então, fica o nosso apoio aqui. Não havendo, com a palavra o vereador Tadeu Neto. Eu só acrescentaria a manifestação dos ilustres vereadores o seguinte: me parece que o município de Pereiras já fez a eletrificação na área rural em praticamente 100%. Me parece que depende aí de um convênio e um incentivo e a busca do executivo. Então, eu li em jornal essa notícia aí da eletrificação 100% no município de Pereiras. Então, talvez um pouco de empenho aí solucione o problema aqui no nosso município. Não havendo mais discussão, coloco em votação o requerimento da vereadora número 10/2000. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Requerimento número 11/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas. O vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado, através do secretário municipal de Educação, ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef, ofício solicitando as informações que seguem. 1. O Conselho tem feito acompanhamento e controle sobre a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. 2. Tem se reunido periodicamente para examinar os relatórios e demonstrativos elaborados pelo Poder Executivo sobre os assuntos do Fundef. 3. Encaminhar a este vereador as datas em que serão realizadas reuniões do Conselho no corrente ano. Sala de Sessões, 3 de abril de 2000, vereador José Delbem. Coloco em discussão o requerimento número 11/2000, do vereador José Delbem. Com a palavra, o vereador José Delbem. Só algumas explicações, senhor presidente, senhores vereadores. Existe um conselho de acompanhamento e controle social do Fundef, quer dizer, daquela verba que vem para ser aplicada no ensino fundamental. Em Conchas, nós temos o conselho. Agora, eu não sei se esse conselho tem se reunido, não sei se esse conselho tem solicitado junto ao executivo um demonstrativo da distribuição dessa verba, relatando o que veio e como foi aplicada. Então, eu gostaria que o conselho se manifestasse a respeito. Esse é o motivo de um dos requerimentos que eu apresento. Ninguém mais fazendo discussão, coloco em votação o requerimento número 11/2000, do vereador José Delbem. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Requerimento número 12/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas. O vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal ofício solicitando as seguintes informações relativas ao ano 2000. 1. Qual o número de alunos do ensino fundamental encaminhado à Secretaria de Educação do Estado para efeito de recebimento da verba Fundef? 2. Importância recebida mensalmente no corrente ano do Fundef. 3. Importância retida mensalmente pelo Fundef no corrente ano. 4. Número de alunos matriculados no ensino fundamental em 31/13/2000, detalhando zona rural, urbana, escola e séries. 5. Quais os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef no município? 6. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundef tem tomado conhecimento através de acompanhamento e fiscalização dos registros contábeis e demonstrativos mensais relativo aos cursos repassados à conta do fundo. 7. Têm sido encaminhados relatórios e demonstrativos sobre os recursos do Fundef ao Conselho de Acompanhamento. Sala de Sessões, 3 de abril de 2000, vereador José Delbem. Coloco em discussão o requerimento do vereador José Delbem, número 12/2000. Com a palavra, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento é dirigido ao Executivo para nos encaminhar essas informações. Aquele anterior era ao Conselho. Esse requerimento ao Executivo relativo ao ano 2000. E tem um outro que vai ser lido agora, relativo ao ano 1999.
porque parece-me que ficou assim, uma coisa sem transparência. Não estou dizendo uma coisa desonesta, ou algo mal aplicado, ou algo erroneamente aplicado. Muito pelo contrário. Eu não posso afirmar nada antes de tomar conhecimento dos dados que estou solicitando. Então, esse é o motivo que eu solicito, esses 3 requerimentos. Um ao Conselho, um ao Executivo relativo ao ano 2000 e outro ao Executivo relativo ao ano 1999. Porque eu acho que, principalmente no meu caso aqui, mais ligado à educação, é interessante a gente tomar conhecimento de quanto está sendo retido e quanto está sendo encaminhado ao município e ver se está sendo aplicado de uma forma correta. Porque os senhores, se porventura tem lido o jornal ultimamente, deve ter observado que saiu uma relação enorme de cidades, inclusive com os percentuais aplicados. Tem cidades que não estão aplicando corretamente aquilo que a lei determina. A cidade de Conchas não consta naquela relação que saiu não sei se foi no Estado ou na Folha de São Paulo, mas tem diversas cidades que não estão aplicando de forma correta o Fundef. Então é interessante a gente tomar conhecimento no espírito de contribuição aos professores, ao ensino e no espírito de fiscalização, que é uma das competências da Câmara Municipal. Ninguém mais fazendo a discussão. Coloco em votação o requerimento número 12/2000 do vereador José Delbem. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Requerimento número 14. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, sejam solicitadas ao senhor prefeito municipal informações abaixo relacionadas sobre o Fundef referentes ao exercício de 1999. 1. Importância retida ou transferida ao Fundef. 2. Recursos recebidos ao Fundef como repasse. 3. Recursos destinados à remuneração do magistério, mínimo de 60% do Fundef. 4. Despesas de manutenção e desenvolvimento do Estado do ensino fundamental, máximo de 40% do Fundef. Sala de Sessões, 3 de abril de 2000, vereador José Delbem. Menezes, o requerimento é o 13 ou 14? Seria agora? Tá certo, é o 14, porque teve o... Como vai ser uma sequência? Não, 10. Não, o 13 vou ler agora, Zé, porque é outro assunto. Então eu fiz assim para dar só uma... certo. Coloco em discussão o requerimento número 14/2000, do vereador José Delbem. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Agora é o número 13. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, sejam solicitadas ao senhor prefeito municipal informações sobre a situação que se encontra o processo de aquisição de ações da Sabesp. Sala de Sessões, 3 de abril de 2000, vereador José Delbem. Coloco em discussão o requerimento 14/2000. É o 13. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é o requerimento que a gente fez, mas eu creio que todo mundo já tem comentado, a vereadora doutora Valéria também já solicitou algo a respeito, e nós aprovamos aqui na Câmara a negociação da Prefeitura junto à Sabesp para aquisição das ações. Mas até agora nós não sabemos nada. O que está ocorrendo, se foi concretizado o negócio, se não foi, qual o valor que se encontra atualmente, enfim, em que pé se encontra a situação. Eu acho que os 13 vereadores aqui têm interesse em saber isso daí. É isso que tinha que explicar. Não havendo discussão, coloco em votação o requerimento número 13/2000, do vereador José Delbem. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permanece sentado. Aprovado o requerimento por 12 votos a 0. Indicação número 36/2000, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas. O vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação:
Criação de cargo de secretário de escola junto à Escola Municipal Prefeito Reineiro Donato Pastina e abertura de concurso para preenchimento do mesmo. Justificativa. O cargo de secretário é importante na organização administrativa de uma escola. A Escola Municipal Prefeito Reineiro Donato Pastina, que proporciona curso de ensino fundamental, não possui o cargo de secretário de escola, sendo ocupado em caráter precário por pessoa não concursada para tal, motivo pelo qual indicamos a criação e abertura de concurso para o preenchimento do mesmo. Sala de Sessões, 3 de abril de 2000, vereador José Delbem. Indicação número 37. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: elaboração de um projeto denominado Nosso Campinho, aproveitando todas as áreas verdes e institucionais existentes nas COABs 1, 2, 3 e 4. Justificativa. Após a consulta deste vereador junto à COAB de Bauru, foi constatado que se poderia usar as áreas verdes e institucionais dos conjuntos habitacionais para a construção de benfeitorias e áreas de lazer. Sendo assim, surgiu a ideia de se construir campos de areia em todas as COABs, não só para o lazer dos seus moradores, bem como para que haja um incentivo à prática de esporte e integração dos bairros e seus moradores, e também para que se urbanize e humanize essas áreas, que em sua maioria ficam abandonadas e propícias à propagação de insetos nocivos. Sala de Sessões, 3 de abril de 2000, vereador Calil Chaguri. Indicação número 38/2000. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, o vereador que a esta subscreve solicita que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo a seguinte indicação: seja agilizada a compra de um terreno e seu loteamento para que sejam repassados seus lotes às famílias do loteamento Jardim Brasil. Justificativa. É de conhecimento de todos que o terreno destinado ao loteamento Jardim Brasil foi devolvido pelo alto custo e até a presente data não foi adquirido outro para sua substituição, deixando as famílias cujos lotes foram prometidos numa expectativa que se prolonga por vários anos. A exemplo do Jardim Santo Antônio, espera esse vereador que seja também definida e solucionada o mais breve possível a situação do loteamento Jardim Brasil. Sala de Sessões, 3 de abril, vereador Calil Chaguri. Ilustríssimo senhor José Pravan, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Conchas. Pelo presente, venho solicitar de Vossa Senhoria a retirada dos projetos de lei 1 e 3 de 2000, que denomina as estradas vicinais municipais Conchas, Aporangaba e bairro Santana, cidade de Bofete, respectivamente. Conchas, 5 de abril de 2000, vereadora doutora Valéria Bufani. Convite. Prezado produtor rural, temos o prazer de convidá-lo a participar do 2º Encontro Regional dos Trabalhadores Rurais. O evento acontecerá no próximo dia 8 de abril, sábado, às 10 horas, no Clube 21 de abril, em Porangaba, e contará com a presença do deputado estadual Luiz Gonzaga Vieira, PDT. Durante a reunião serão apresentadas, explicadas e discutidas as novas e principais linhas de financiamento bancário para os pequenos produtores rurais. Venha e participe. O seu trabalho é fundamental para o desenvolvimento da região. Associação dos Produtores Rurais de Porangaba, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tatuí, Casa da Agricultura de Porangaba, Câmara Municipal de Porangaba, com apoio do deputado estadual Gonzaga. Passamos ao grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna hoje é rápido, é só para dar uma pequena explicação dessas duas indicações que nós fizemos, a 37/2000, que é o projeto Nosso Campinho.
esse projeto Nosso Campinho, em todas as áreas aí das Coabs, seja feita uma limpeza nessa Coab e aproveitando essa limpeza em todas as Coabs, Coab 1, 2, 3 e 4, já fazer esse projeto Nosso Campinho, projeto que vem sendo realizado aí no estado do Paraná. Já nesse projeto Nosso Campinho, faz-se o campinho de areia, já deixa ou entrega, vamos dizer, um jogo de camisa, bola, e aproveita incentivar o esporte, tirando, muitas vezes, as crianças, aí, os jovens do mundo das drogas, enquanto isso eles vêm a praticar o esporte na cidade. Então, esse projeto Nosso Campinho, no Paraná, está um projeto de grande sucesso. Então, essa seria a indicação para que fosse realizado também nas Coabs de Conchas e depois nas vilas, como nós temos de exemplo aí na Vila Jaciro, né, Vila Zanin, e também já logo perto aí da Rua Amazonas também. Então isso é grande, vem sendo realizado com grande sucesso. E também sobre esse terreno, essa indicação 38/2000, terreno que foi conjunto com o loteamento Santo Antônio, também o Jardim Brasil. E não é justo que o Jardim Brasil, esse pessoal que foi sorteado, feito sorteio do Jardim Brasil, fique aí sem saber se vai ser adquirida a área, não vai, tá, o senhor prefeito? Pois não. Com a parte, o vereador Benedito Merlim. Alô? Quanto ao loteamento Brasil, aqui passou pela Câmara e a bancada do PFL e do PMDB que manteve essa lei, senão hoje não poderia nem estar discutindo a respeito do loteamento Brasil. Na época, você parece que votou a favor de revogar a lei, e hoje você pensa diferente. Então, quer dizer, o que você pode explicar a respeito disso? Não, eu divido. Na própria indicação, tem o seguinte: devido ao alto custo, foi devolvido o terreno. Devido ao alto custo, que o custo daquele loteamento, na época, daria para comprar 3 vezes a área. Então, eu fui a favor de devolver, agora estou querendo que agilize um terreno para que seja feito o loteamento, assim como foi feito do Jardim Santo Antônio, um preço bem acessível, também que seja adquirida uma área, não só para o Jardim Brasil, esse pessoal do Jardim Brasil que foi sorteado, mas também um loteamento em caráter aí de urgência, porque muitas pessoas que estão sofrendo a falta de um lote. E só sugeria também, deixo aqui a minha sugestão, para que quando fosse feito o próximo loteamento, ou próxima Coab, que fosse feito uma triagem, mas muito especial, que a pessoa que pegou uma casa ou um lote, sendo na Coab 1, 2, 3 e 4, já nem entrasse nessa listagem para ser feito sorteio. Nem entrasse, porque se ela pegou uma casa na Coab 1, vendeu, ou na 2, vendeu, ou nesse loteamento que está aí o Jardim Santo Antônio, já estão trocando com moto, já estão vendendo, entendeu? Então, que nem entrasse nessa listagem, porque muitas vezes pessoas que precisam de uma área, precisam de uma casa, não conseguem nem chegar a ser sorteado, enquanto que pessoas que pegam várias Coabs e depois acabam vendendo. Certo, vereador. É o seguinte, na época, o que a gente via algum comentário, que o prefeito tinha uma promessa de campanha para devolver esse terreno ao Angelinho, ao compadre lá. Certo? Portanto, que é maior de conhecimento quase de todos os colegas aqui, que o prefeito perdeu o prazo para discutir o preço do terreno. Parece que não houve interesse do prefeito discutir o preço do prefeito. Então, só analisaram que o preço era alto, mas não foi discutido isso aí, se poderia ser real o preço ou não. É o que eu entendo da época, vereador. Pois não, pode. Com a parte, o vereador Tadeu Neto. Senhor vereador, é apenas um esclarecimento, e eu me recordo da situação. Na verdade, quando Vossa Excelência se referiu ao alto preço do terreno, na verdade não estava definido esse valor. Na verdade, foi feita uma avaliação dentro do processo de desapropriação e apurou-se realmente um valor alto, fora do mercado, da realidade do mercado imobiliário de Conchas. Isso realmente aconteceu. Apurou-se um valor que nós estávamos vendendo um alqueire de terra aqui, a dinheiro de hoje, vamos dizer, R$50 mil. O que não se esgotou foi a discussão desse valor. Houve uma precipitação
e não deu continuidade, porque aquilo facilmente cairia por terra. Ou seja, aquele valor absurdamente levantado no terreno, não, numa discussão com os peritos da própria prefeitura, esse valor viria, sem dúvida, para um valor razoável, tá? Dentro da problemática do que é um processo de desapropriação, com a incidência de juros, todas aquelas despesas. Mas o nosso Tribunal de Justiça tem reconhecido, nesses casos de superavaliação, eles levam o preço à realidade. Então, na verdade, o que aconteceu? Houve uma precipitação, a meu ver, quanto ao valor. O valor não era definitivo. Mas, Osnob, pois não. Com a parte, a vereadora doutora Valéria. Eu não tenho absoluta certeza, mas ao que me foi passado na época, que eu tive oportunidade de verificar os autos de desapropriação, me parece, eu não posso afirmar com certeza no momento, mas me parece que a prefeitura perdeu o prazo para impugnar os valores apresentados pelo desapropriado. Então, eu acredito que foi em razão disso que foi feita a devolução do terreno, porque não havia mais possibilidade legal de se discutir o preço que tinha sido colocado pelo desapropriado. Acredito, posso até verificar novamente, mas, pelo que consta, houve uma preclusão do prazo para a prefeitura impugnar. Razão pela qual, na época, foi discutido isso na prefeitura e foi pedida a devolução do terreno. Me parece, mas não é nada que eu possa afirmar com certeza. Uma explicaçãozinha só. Com a parte do Então, vereador na Benedito época, é fácil de analisar que os dois terrenos foram negociados nos mesmos, acho que tem diferença de meses, né? Isso foi o loteamento Santo Antônio e o loteamento do Brasil. O loteamento Santo Antônio, de tanto que estava pagando dentro do preço, que o proprietário recebeu o terreno. Nem entrou na justiça, porque o preço estava correto. Então, quer dizer que o terreno foi alterado o preço mesmo. Então, teria que ter discutido na justiça, não perdeu o prazo, como o doutor Tadeu falou, e para ver se o preço voltasse. Bom, eu então afirmo que eu estou falando, certo? Eu confirmo que o que eu sei é que o prefeito perdeu o prazo para adquirir aquele terreno. Com a parte do vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador que se encontra na tribuna, a respeito do assunto, eu tenho a dizer o seguinte: o senhor prefeito realmente está preocupado em adquirir um terreno com esse objetivo, com esse fim de substituir aquilo que havia sido feito nesse Jardim Brasil. Acontece o seguinte, conversando com o senhor prefeito, até solicitei o seguinte: é interessante, mas que não se faça como tem sido feito até hoje. Até hoje tem sido feito de uma forma errônea, de uma forma ilegal. E depois surgem os problemas, as dificuldades para o executivo conseguir legalizar a situação. Você pode adquirir um terreno, não resta a menor dúvida. Concordo e endosso plenamente essa indicação e até discuti com o senhor prefeito isso hoje. Só que tem uma: não adianta você adquirir o terreno e fazer um loteamento. Ou melhor, fazer um sorteio para a entrega de um lote, sem você ter a estrutura. Para não surgir o problema que está surgindo nesse agora. Então, o que está acontecendo? Sempre vem nos convênios que o proprietário poderá iniciar a construção e terá um prazo, por exemplo, de 6 meses após a entrega do lote, devidamente regularizado de acordo com a lei que rege o loteamento e a distribuição, vamos dizer, de lotes. Eu não me lembro o número da lei agora, 7.000... não me lembro o número agora. Também não me lembro. Mas existe uma lei que diz que só pode iniciar uma construção ou você entregar um lote depois que você tiver devidamente regularizado. Foi o que eu solicitei ao senhor prefeito. Adquira um terreno, mas crie as condições mínimas exigidas por lei para depois fazer a distribuição, para não ficar fazendo campanha política, porque nós estamos em época de eleição. Então, o que vai acontecer? O senhor prefeito municipal atual vai adquirir um terreno e vai fazer um sorteio. Agora, sem infraestrutura, para depois ser criticado, eu discordo plenamente. Acho que pode... Só uma explicação. Um minutinho, só eu termino. Não, eu termino, depois você fala, não tem problema. Eu acho que pode o senhor prefeito adquirir, mas cria a infraestrutura, para não criar problema para o futuro.
Só isso aí, pode falar. Eu volto a falar, se o terreno Santo Antônio fosse irregular, o Brasil foi a mesma forma. Da forma que foi feito um, foi feito o outro, certo? E quanto à infraestrutura, eu também concordo com o José Delbem. Só que levou 3 anos e estão entregando agora essa infraestrutura do mesmo jeito. Está voltando o próprio... Mas já estão construindo. Concorda comigo? Tá certo. Eu fico feliz até por essa discussão, por esse debate, mas... pois não, pode falar. Senhor presidente, Zezinho. Pois não. E eu fiquei sabendo hoje que tem gente que já vendeu 30 lotes, pessoal, 30 lotes. Só que o prefeito está pegando esses lotes e está doando para o pessoal do Jardim Brasil. Eu acho que é errado. Lá é outro loteamento, eles têm que ter outro loteamento. Então pegue e dê para quem não tem. Eu acho que... Já venderam, já trocaram com carro, eu sei. Eu sei. E ele exigiu, dentro de 6 meses, para que 2 pessoas lá em cima, um casal, tem problema de saúde e tudo, para levantar pelo menos o alicerce. E está sem condições. Então, e se fizesse uma cesta básica aí, pagando por mês, será que não era melhor para esse povo? Tá certo, mas eu tenho conhecimento que está sendo vendido lotes, agora não tenho conhecimento de que está passando para o pessoal que foi sorteado do Jardim Brasil, porque, primeiramente, antes de ir para o Jardim Brasil, para esse pessoal do Jardim Brasil, teriam 50 suplentes, para ser atendido 50 suplentes desse loteamento, e cada loteamento tem 50 suplentes. Eu fiquei sabendo hoje por boca, não diretamente do prefeito. Então, aí... Tá certo, não, por isso que eu não gosto de afirmar quando eu não tenho certeza. E outra coisa, nobre vereador, quer dizer, como falei, fico feliz desse debate, mas nós não estamos debatendo aqui o que foi devolvido antes, que se quando na época eu votei a favor da devolução pelo alto custo daquele terreno, votaria hoje da mesma forma. Então, o que se está em discussão hoje pela indicação é para que se adquira um terreno e se legalize a situação desse pessoal que ficou sem o seu lote, porque já foi atendido uma parte do Jardim Santo Antônio, então que seria atendido também Jardim Brasil. Isso que é a nossa indicação para que seja resolvido. Não vamos discutir o que se foi devolvido por causa do alto custo. Se eu votei pelo alto custo, votaria novamente hoje. E se o outro foi feito a entrega dos lotes, tudo, é porque está no custo, o custo está, acho que dentro do padrão da prefeitura. E hoje nós temos terreno, 5 alqueires de terra encostado, na Coab 4 e no Jardim Santo Antônio, a preço de R$10 mil o alqueire. Facilitados. 5 mil alqueires. Só para explicar um pouquinho. São 5 alqueires. Só mais um detalhe. Pois não. Não é o custo, o terreno já foi pago. Então, o terreno, o loteamento Santo Antônio já foi pago. E o do Brasil ficou discutindo na justiça. Então mas não foi pago, por isso. Né? Não é que o custo do loteamento foi aprovado pela prefeitura. Isso aí já era da prefeitura há tempo já. Então, mas quando chegou para a gente, o custo era alto. Quando chegou ao nosso conhecimento, o custo era alto. Então teríamos de consciência do Jardim Brasil. Certo, mas do Santo Antônio não tem nada a ver com... Não, então já foi entregue, por isso estou falando, devido ao custo, aí a maneira que foi negociado, que eu não estou a par disso, mas foi adquirido, já foi feito tudo, porque estava aí no padrão da prefeitura. E agora o Jardim Brasil fugiu da realidade. Por isso que foi devolvido, que nós votamos contra. É isso que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de pedir um apoio aqui a esta casa, à Secretaria da Saúde e Assistência Social e ao senhor prefeito. É um caso, eu acho, bastante delicado, e eu até gostaria que o nosso secretário Marquinhos rodasse essa fita, com autorização dos pais desse garoto, que vocês a instante verão. Eu fui procurado em Jiquiratiba por esses pais, Joel Marques, filhos daqui de Conchas, e Domice Cândida Marques. Então, o qual o seu filho tem um
problema de uma queimadura bastante grave. Isso, ele se queimou quando tinha 8 anos. E hoje ele se encontra com 13 anos. O garoto, a gente focalizou só aí, ele é de menor, tem 13 anos. O garoto, as iniciais dele é AM. Então, eu gostaria de um apoio da Secretaria da Saúde, do senhor prefeito, assistência social, que são pessoas carentes. Observe bem os senhores, que coisa bastante dura, difícil, né? E hoje ele se encontra, essa situação aí, ele coça, está irritando-a. Então, eu gostaria desse apoio. Ele foi atendido na época, eu tenho aqui o cartão do Hospital das Clínicas Unicamp, Campinas. Então, quando ocorreu, eles moravam em Cerquilho. Hoje, eles se encontram morando no nosso município. São pessoas carentes. E eu acho que seria tão viável a gente dar esse apoio a esse garoto, que é uma situação bastante difícil. São filhos, como repetindo, filhos daqui de Concha, família Marques. Então, eu gostaria que se empenhasse a parte da saúde com esse garoto, encaminhando aí para Rubião ou para a própria Unicamp, para uma cirurgia plástica. Temos aqui o nosso colega Wilson, também poderia até nos ajudar também, que é ingressado lá na Unesp, em Rubião. E também ele estuda aqui em Conchas, na 6ª série B, e também ele teve, na época, queimadura no olho, então ele está com dificuldade. Ele usou óculos, mas já venceu e está sem condição de comprar outro óculos. Então, ele está se encontrando com dificuldade para o seu estudo aqui em Conchas. Ele estuda lá no ginásio, lá de cima, no Anísio, e hoje, com a autorização do diretor, a gente fez essa filmagem com a autorização dos pais, que me procurou. Então, eu gostaria desse apoio para o nosso povo aí. Também, só para hoje a tribuna é curta, como disse o nosso colega Zizinho, passando também na estrada aqui que circula de Conchas ao Tino Simão, aos Bentos, esse sentido aí. Então, encontrei muita gente reclamando da estrada. Eu gostaria que o senhor prefeito desse uma passadinha de máquina. É uma estrada bastante movimentada e ela está bem esquecida com a parte de maquinários. Então, eu gostaria que desse uma passada e, repetindo, prosseguindo daqui para a estrada dos Bentos, que está intransitável. Intransitável, que se encontra a nossa estrada dos Bentos, que faz parte dessa daqui que dá acesso ao Tino Simão, aí, Fazenda Santa Helena. Também, como a gente sabe que está amanhã, se não me falha a memória, se encerra a licitação da nossa estrada de Jiquiratiba, mas, enquanto isso não... A gente sabe que a tramitação desses documentos é um pouco demorada, ainda deve demorar mais cerca de um mês, 40 dias para início das obras, né, que esperamos. Eu gostaria que desse uma passada de máquina na estrada de Jiquiratiba, que não tem condição. Não tem condição, está terrível. Aproveitando também, eu peço, aqui em frente ao posto da Marechal Rondon, eu tive a oportunidade hoje de estourar o pneu com câmara e tudo. Eu gostaria que desse uma tensão em frente ao posto, o tamanho do buraco, porque a gente vem da Rondon, vem para entrar em Concha, a gente tem que sair pela direita. E qual eu fiz o trajeto normal, eu tive que sair, que o caminhão estava atrás de mim, eu tive que sair e cair num buraco grande. Está lá, estourou os dois pneus, estourou o pneu com a câmara, tudo minha. Então, está lá, tem prova. E está uns buracos terríveis. Eu gostaria ali, se não puder asfaltar, remendar com asfalto, que coloque pelo menos as pedras. Porque ainda bem que não aconteceu uma tragédia. Estourou o pneu e, enfim, deu para me controlar. Está feito esse pedido aí. É pouco serviço ali. É isso que eu tinha a dizer hoje. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora doutora Valéria.
Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de dar uma satisfação à Câmara a respeito da primeira parcela dos 40 mil que vieram para a aquisição dos equipamentos do hospital. E conforme eu me comprometi a semana passada, eu fiz um levantamento minucioso a respeito desse assunto. Inclusive, prestei uma entrevista na rádio sexta-feira, não sei se os senhores vereadores tiveram oportunidade de ouvir. Mas, enfim, essa primeira parcela dos 40 mil foram creditadas em uma conta exclusivamente aberta pelo governo federal para essa verba em específico na agência do Banco do Brasil daqui de Conchas. Essa verba, assim, que chegou, foi aplicada num fundo de curto prazo, porque ela tem que ficar à disposição para sair em parcelas conforme a licitação autorizar. É uma verba 100% pública e que, portanto, qualquer pessoa pode ter acesso a informações diretamente no banco sobre a mesma. Então, eu só vou ficar devendo aqui o número da conta corrente, que eu deixei anotado na minha agenda, e não tive a oportunidade de trazer hoje, mas, enfim, qualquer cidadão pode se dirigir à agência do Banco do Brasil e se informar diretamente sobre a aplicação dessa verba e toda a sua movimentação. Também, a título de satisfação a esta casa, foi aprovado o requerimento, aliás, foi assinado um requerimento por todos os vereadores, semana passada, para se enviar ao Comando Geral da Polícia Militar em São Paulo, pedindo mais efetivo para Conchas, alguns equipamentos, viatura, e, através do deputado Alberto Goldman, foi conseguida uma audiência com o Comando Geral, segunda-feira agora, às 9 horas da manhã, em que o senhor prefeito municipal também foi convidado para também participar dessa audiência. E, nesta segunda, nós tivemos a oportunidade de, então, conversando com o comandante, passando não só esse requerimento da Câmara, mas também da Prefeitura, reforçado pelo CONSEG e reforçado também pela Semutran. Nós obtivemos um parecer favorável do Comando Geral, no sentido que irá atender aos pedidos formulados quanto aos equipamentos a curto prazo. Então, os coletes, armas, metralhadoras, algemas e todos os outros equipamentos que estavam defasados do pelotão da Polícia Militar serão atendidos. Com relação a pedido de viaturas, houve um comprometimento do Comando Geral para se destinar de 1 a 2 viaturas para Conchas entre agosto ou setembro desse ano, assim que se encerrar a licitação para a compra de novas viaturas que o governo estadual está fazendo. E também me informei, me parece que desta vez não houve só licitação do governo federal para viaturas da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. Então, provavelmente, Conchas também pode ser contemplada com uma viatura para a Polícia Civil. Quanto ao efetivo em si, o Comando Geral me colocou uma situação que é importante ser passada ao conhecimento dos senhores vereadores. Os prazos que existem na lei para se formar policiais militares são complicados. Atualmente é praticamente de 1 ano e meio. Estão tentando encurtar para 1 ano e 3 meses entre academia, formação e para colocar o policial na rua. Então, o que acontece? Por mais que se abram os concursos e se façam os treinamentos, a defasagem da saída dos policiais militares é muito grande, em virtude de licenças, reformas, quando vão se aposentando, e até mesmo pedidos de baixa e outras coisas mais. E também estamos com um sério problema no estado de São Paulo, com as inaugurações das penitenciárias. Foram inauguradas algumas penitenciárias já aqui em Avaré. Está marcado para agora, entre maio e junho, a inauguração de outra penitenciária em Itaí. E, infelizmente, o governo estadual não fez nada ainda para solucionar o problema de guarda na cadeia, que continua sob a responsabilidade exclusiva da Polícia Militar, tirando o policial da rua
para fazer guarda de preso. Então, eu fui informada que, em média, cada penitenciária aberta aqui na nossa região está tirando 48 a 56 policiais militares da rua. Então, nós estamos numa situação caótica, porque Sorocaba consegue formar, em média, apenas 100 e poucos recrutas a cada 6 meses, mais ou menos. Então, no ano, a gente teria mais ou menos uns 200 policiais militares. Perto das baixas que estão sendo dadas e perto das inaugurações, a verdade é o seguinte: nós estamos correndo sério risco, se nós não tomarmos cuidado, de não conseguirmos aumentar o efetivo, mas sim tirar o efetivo que já existe em Conchas. Então, a gente precisa ficar atento a qualquer movimentação nesse sentido, porque há uma injustiça muito grande. Existem municípios sendo sacrificados com os efetivos, tanto da Polícia Civil como militar, enquanto que outros, o sacrifício é menor. Então, houve uma boa vontade do Comando Geral no sentido de se destacar mais 4 policiais militares para a cidade, sendo que vai se formar mais uma turma agora em maio, de 135 recrutas. Só que eu pediria que os senhores vereadores acompanhassem esse pedido junto ao comando do interior aqui de Sorocaba, porque a palavra final da destinação desses recrutas vai ser do comandante de área aqui de Sorocaba. Então, vai ser marcada uma reunião a semana que vem. Eu já pedi para o presidente do CONSEG, para o secretário municipal de trânsito, o prefeito, e pediria para os senhores vereadores que, se pudessem, também comparecessem nessa audiência para reforçar esse pedido. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que, a semana que vem, eu vou apresentar uma moção de protesto ao governo estadual e gostaria que os senhores vereadores assinassem em apoio a essa moção, protestando veementemente a omissão do governo estadual no sentido de não providenciar agentes penitenciários especializados para fazer as guardas dos presídios, tirando policiais da rua e, com isso, causando um problema sério de efetivo em todo o estado de São Paulo. Eu vou elaborar essa moção e pediria o apoio dos senhores vereadores para ser encaminhado. Eu gostaria também de informar os senhores vereadores que, na sessão retrasada, foi falado alguma coisa aqui sobre a empresa YD, se era filial, se era matriz, com o que ela contribui. Melhor, me informando sobre esse assunto, eu obtive a seguinte posição da empresa. A empresa hoje atua como matriz na cidade, tem aproximadamente 230 empregos diretos e 80 empregos indiretos, praticamente. Ela auxilia mensalmente o Hospital Municipal de Conchas e tem auxiliado efetivamente também nos eventos esportivos e culturais da cidade. Então, independente da empresa gerar ou não ICMS para o município, que é um fato que eu desconheço também, eu acho que só a questão social em que a empresa está prestando aqui para o município já é bem importante. Por fim, senhores vereadores, eu gostaria de consignar o meu protesto, o meu repúdio, a minha revolta do descaso com o cidadão brasileiro, com o cidadão que precisa se locomover para trabalhar. Os senhores vereadores, eu tenho absoluta certeza que devem ter recebido inúmeras reclamações da barbaridade de terem fechado a estrada que dá acesso a Laranjal Paulista, na Marechal Rondon, na altura do Calcário, impedindo e impossibilitando, tornando impraticável a vida de centenas de pessoas que utilizam esse pedaço aqui para ir trabalhar, para estudar ou para qualquer outra finalidade. Não houve o mínimo de respeito do DR
com os cidadãos que pagam seus impostos, que pagam esse monte de pedágio, serem colhidos de surpresa de um dia para outro com o impedimento da estrada. Não houve o mínimo de orientação, o mínimo de divulgação. Se não fosse a rádio do Frajola e mais algumas rádios locais aqui, muita gente estaria numa situação pior até do que aconteceu. Vários caminhões acabaram atolando na Estrada das Abóboras, lá por falta de informação. Carros atolaram lá na estrada. É o caos, nós estamos vivendo o caos. Uma estrada sem manutenção, que já vive cheia de buraco, e agora que nós estamos impossibilitados de utilizar. Pois não, senhor vereador. Com a parte, o vereador Darciso. É o seguinte, eu gostaria, como a senhora está tecendo esse comentário, eu ouvi também falar que particulares estão cobrando pedágio, 5 reais para passar e 5 para voltar. Eu gostaria de... a senhora tem alguma informação? Pelo que eu me informei hoje, o DR interditou essa propriedade, porque teve uma propriedade ao lado do calcário, que não é o calcário, que, se aproveitando dessa situação, abriu irregularmente uma passagem para dar um desvio na estrada lá e estava, por conta própria, cobrando 5 reais por quem passava lá, que é um absurdo. Lamentável, né? Que é lamentável, realmente. Pois não, senhor vereador. Com a parte, o vereador Tadeu Neto. Senhora vereadora, essa questão realmente causou um transtorno muito grande, um prejuízo incalculável a todos que circundam aqui na região. Quando surgiu esse problema, eu me lembrei da nossa Câmara Municipal, porque a pessoa que me ligou, ela me ligou cobrando. O que o vereador faz numa hora dessa? E, por sorte, nós tivemos a iniciativa do ilustre vereador Zé Delbem, o encaminhamento de um ofício ao senhor secretário de Transportes, às câmaras e aos prefeitos das cidades abrangidas nesse trecho pela Marechal Rondon. E eu aproveito a oportunidade às vezes, porque o político, principalmente o vereador, que não executa nada, ele lelija, então o que acontece? A gente pouco pode fazer. E nessa oportunidade eu tive o grato prazer de falar que a Câmara Municipal de Conchas, até por iniciativa do vereador Zé Delbem, tinha, não especificamente naquela ponte ali, mas do problema que é a Marechal Rondon, nesse esquecido trecho entre Tietê e Botucatu. Então, acho que os outros vereadores também podem se lembrar desses ofícios encaminhados como forma de demonstrar que a nossa Câmara não está tão inerte assim perante essa situação. Agora, com referência ao problema em si, especificamente, o governo do Estado, há já 5 anos, 6 anos, que perdura esse governo do senhor Mário Covas, ele entendeu de terceirizar muita coisa, de privatizar muita coisa. Alguma coisa, é óbvio, que trouxe resultados salutares ao Estado. Mas em outras, tal qual esse trecho aqui, que a conservação é terceirizada, cumpre deixar a seguinte indagação. Será que essa empresa responsável pela conservação do trecho, do nosso trecho, ela vem recebendo em dia? É sobrenco. Eu acho que era o caso da gente oficial ao DR, sabe por que uma empresa que se dedica à conservação deixa uma ponte ruir, com todos os avisos que essa ponte deu. A ponte só faltou falar, eu estou caindo. Não, deixaram acontecer esse estágio de coisa. Quer dizer, responsabilidade do DR e, obviamente, vai ter que responsabilizar alguém que é a sobrenco. Obrigado. Perfeitamente, senhor vereador, concordo em gênero, número e grau. Agora, a grande questão, o prejuízo de tudo isso vai ser arcado por quem? Mais uma vez, por nós, contribuintes, sempre. Então, eu gostaria de deixar consignado o meu protesto, porque eu também, dentro do absurdo que aconteceu, eu também já liguei reclamando, várias pessoas eu orientei para ligar reclamando e realmente infernizar
o DR regional, o DR da superintendência lá em São Paulo, porque isso é uma vergonha, isso não pode ocorrer. Isso é tirar a liberdade de ir e vir do cidadão que paga imposto. Uma estrada, depois que é aberta, ela não pode ser interditada nessas condições. Agora, aproveitando o fato do senhor vereador ter falado sobre privatização, existem as duas facetas, realmente, dessa condição, mas, a longo prazo, a gente vê que algumas mudanças no Brasil realmente estão gerando fatores positivos, a longo prazo. Mas nós estamos vendo alguma luz no túnel realmente surgindo em torno de algumas privatizações que ocorreram. Existem comentários dentro do governo que em 2003 o governo vai exigir das concessionárias de distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo, porque a privatização foi feita regionalmente. Então, por exemplo, a nossa região está na mão da Electro, São Paulo, capital, está na mão da Electro e de uma outra parte. Então, foi feitas privatizações por blocos dentro do estado. Há rumores dentro do governo que, em 2003, as pessoas, as empresas que consumirem um X elevadíssimo de kilobytes de energia elétrica poderão optar qual a concessionária que fornecerá a energia elétrica para a empresa dele. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai baratear também a energia elétrica para vários empresários. E isso é um lado positivo da privatização. Agora, é lógico que as empresas privadas, já sabendo desses rumores dentro do governo, estão se preparando para fazer uma investida contra os potenciais e melhores clientes que mais consomem energia elétrica, enviando contratos para essa empresa, oferecendo serviços com algumas vantagens, mas por prazo de pelo menos 10 anos. Por quê? Porque quando chegar essa medida do governo, a pessoa já está presa. Então, é um alerta. Não sei se realmente procede, se são só rumores ou se vai ser concretizado. Mas, no caso de empresários que realmente têm um gasto elevado com energia elétrica, já fica aí o alerta para que, se receber alguma proposta de contrato fechado com a Electro, já tomar cuidado antes de assinar. Era o que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Elias Waldrey. Senhor presidente, senhores vereadores, ao usar a tribuna hoje, eu faço com grande tristeza, e creio que a tristeza não é só minha, é de todos os vereadores e da população nossa, que hoje nós sofremos uma perda irreparável com o falecimento do nosso amigo René, que trabalhou comigo na prefeitura em 71, 72, 73, era o nosso bibliotecário, pessoa de mais alta estima e consideração de toda a população, que dedicou sua vida praticamente a Conchas, ao esporte principalmente e à cultura. O René deixa uma lacuna terrível em nossos corações, e eu peço, em nome da casa, que o senhor presidente oficie a família a perda irreparável que nós tivemos na data de hoje. Outra coisa que me traz à tribuna é que eu tenho visto, como já em épocas passadas já houve, um prefeito que quis trocar o nome da nossa Praça Tiradentes, não lembro o nome que foi colocado, mas não seria Praça Tiradentes, seria Praça da Cultura, ou Praça, alguma coisa assim. E nós estamos tendo as nossas ruas com nomes modificados. Eu passei lá para a rua Alexandre José,
E na esquina da rua Minas Gerais tem a placa José Alexandre, que é uma outra pessoa completamente diferente. É uma pessoa distinta também, mas não é o nome da rua. Nós temos aqui na esquina do largo do AJM, aqui perto da padaria da Dona Piedade, uma placa Vila Jaciro. Não existe Vila Jaciro, por mais ilustre cidadão que seja o Jaciro. Lá é a Vila Zanin. Uma lei aprovada por essa casa, denominando a vila, e sendo modificada, eu não sei como, Então eu fiz uma reclamação diretamente ao secretário, chefe da Semutran, que eu tenho visto ele emplacar essas... E ele disse que não é com ele. Diz que a placa que foi colocada lá perto do hospital foi uma firma que fez um trabalho para a prefeitura e que... Falei, não, mas alguém tem que fiscalizar. E eu tenho certeza que é você. Não, não sou eu. Falei, então eu vou deixar que a Câmara faça um ofício à prefeitura dizendo essas falhas que estão acontecendo na cidade e para que procurem ser sanadas. Outra coisa, tem um mapa muito bonito da cidade, um tipo de um guia, que tem o nome das ruas e tem os quadradinhos para a gente procurar. Mas tem, só de dar uma olhadinha, tem 20 falhas. Não existe o nome da rua Alexandre José, não existe a rua da Avenida José Pitilo, não existe a rua Vereador Luiz Delbem. Então, são coisas que a gente teria orgulho de ter uma publicação dessa, um tipo de um guia, porque tem bastante gente que eu já não conheço mais todas as ruas da cidade. Então, seria um local para uma pesquisa, mas, infelizmente, essa pesquisa também não pode ser feita porque existem muitos defeitos. Outra coisa, estão sendo feitas obras. Eu tenho visto o João Mir acompanhando essas obras, o secretário João Mir, e que essas obras não têm dado o devido aproveitamento, como aquela galeria lá perto do Campo do Concha, segundo os moradores da região, não serviu para nada. Que a água passa por cima, na chuva pesada, inundando a mesma coisa. Então foi gasto uma quantia razoavelmente grande, numa obra demorada, e que não surtiu o efeito necessário. Então foi dinheiro do contribuinte sendo jogado fora. E eu perguntei a ele também se ele tinha algum acompanhamento técnico para fazer essas obras. E que a nossa prefeitura tem um departamento de engenharia. Nada mais justo que a prefeitura, por esse departamento, fizesse uma... Pois não, vereador? Permitindo uma parte. Quanto a essa galeria, junto ao Campo do Conchas, aí vamos dizer o estudo, mas o que estava para ser realizado era uma tubulação. Essa tubulação veio para ser feito. E conforme o engenheiro da prefeitura, seu César Alfredo, mudou todo o esquema e que fez esse escoamento de água para que fosse caído até essa galeria que já desce aí perto do posto dos Ias. Então, o engenheiro que acompanhou e que fez essa mudança nisso aí, porque era para ser feito o escoamento de água vindo por tubulação, e ele que mudou, a pedido dos engenheiros. Eu até não estou acusando ninguém do defeito da obra. Eu acho que a obra teria que ter um responsável. Vamos dizer assim, que a Câmara ache que a Câmara, como órgão fiscalizador dos gastos públicos, ache por bem questionar esse gasto. Teria que ser o responsável pela obra. Teria que ter um projeto para a gente acionar o projetista da obra. Quer dizer, se não houve efeito, alguém tem que ser punido por isso. Mas eu acho boa a parte do vereador. Quanto ao desvio, eu achei muito oportuno essa manifestação de repúdio à irresponsabilidade dos responsáveis pela rodovia Marechal Rondon,
porque eu senti na pele. Eu me dirigi quarta-feira passada a Piracicaba, sabendo que tinha uma reunião na Câmara não oficial, e eu não pude chegar em tempo, porque ao chegar eu não sabia de nada, eu fui sem problema nenhum, era quase 10 horas da manhã, e à tarde, quando cheguei na ponte, lá sem aviso nenhum, não tem passagem, não existe passagem, e eu, orientado por um guarda que também não sabia, me ensinou uma estrada lá pelas abóboras, e acabei ficando 2h30, porque eu fui em 3 ou 4 passagens e que tinham caminhões que tinham tentado passar e estavam, além de não conseguir, ainda interromperam o caminho dos carros pequenos. Eu sei que eu peguei um desvio, fui pegar uma estrada vicinal por dentro, que eu também não sei onde é, porque era noite, chovendo, eu estava com a minha esposa e ficamos praticamente 2 horas perdida por esses rincões entre Pereiras, Maristela e Cesário Lange. Achei de suma irresponsabilidade da companhia que fez isso e também do policiamento rodoviário, que eles não deviam deixar os usuários da estrada numa situação tão difícil, sem saber por onde vai. E ontem eu tive a oportunidade de passar outra vez, no referido estava aberto uma passagem pelo Calcário. Fui em Piracicaba outra vez, na volta, cheguei na cerca, 6 horas da tarde, estava fechado, um monte de pedra na passagem, que fica aberto até 6 horas. Casualmente tinha uma ambulância que se perdeu dentro do Calcário, eles tiveram que abrir outra vez e eu passei. Senão eu ia ter que enfrentar toda essa maratona. Eu estou falando em meu nome porque eu acho que centenas de pessoas aconteceram a mesma coisa, que ficar perdido por essas estradas ruins e lisas e pondo em perigo, inclusive, a vida, não só o prejuízo financeiro de cada um. Era o que eu tinha que dizer e deixo a tribuna triste ainda. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito daquilo que foi dito pelos oradores que me antecederam, em relação à troca de nome de ruas. Realmente tem ocorrido, inclusive o João Amin esteve conversando comigo esses dias, falando da troca do nome do avô dele. José Alexandre, Alexandre José, confundiram tudo e erraram o nome. Quer dizer, precisa tomar providência para acertar o nome lá. Quero agradecer também ao vereador Zizinho Chaguri por reiterar uma indicação que havia feito a respeito da colocação de campos de areia em todas as coabs de Conchas. Na época, inclusive, eu salientei e deixei bem claro que tratava-se de algo de muita importância, porque tiraria o jovem das ruas, seria uma atividade de lazer, de recreação, que o tiraria, talvez, não com certeza, de um caminho das drogas. Porque quando você tem alguma coisa para fazer, você se desvia de outras coisas que são próprias daqueles que vão para o campo da ociosidade, daqueles que vão para o campo do que não tem o que fazer. E não tendo o que fazer, você vai para a droga, que é alguma coisa que pode ser feito, que vai causar prejuízo, inclusive, à própria saúde da pessoa que a utiliza e à própria sociedade da qual ele faz parte. Então, agradeço também o que o nobre colega Zizinho apresentou aí. Também aquele mapa que o vereador Elias ali comentou, não foi só a respeito de ausência de nomes e troca de nomes, não. Chegaram ao cúmulo de colocar a Coab 2 em local totalmente errado no mapa. Precisaram, inclusive, retirar de certas lojas, de certos locais em Conchas, os mapas que haviam sido distribuídos para tentar solucionar o problema. Falaram a respeito do impedimento da Rondon, então eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que, não sendo possível hoje, que eu faça amanhã de manhã, através de um ofício ou através de um telefonema, uma comunicação com a Sobrenco. Em que sentido? Dizendo àquele pessoal da Sobrenco que quando a gente promete alguma coisa, a gente tem que cumprir. Por que isso? Porque a Sobrenco não está cumprindo o que prometeu.
Naquela quinta-feira de manhã, eu tive a oportunidade de estar, logo que fecharam o trecho, no local. Encontrei o prefeito de Pereiras, prefeito Miguel, que estava fazendo esse desvio que hoje está sendo utilizado do lado esquerdo, no sentido de Conchas Laranjal, para tentar resolver o problema. A Prefeitura Municipal tentar resolver. Mas houve um empecilho com o proprietário do terreno e ele estava lá atordoado, sem saber o que fazer. Estava eu, o prefeito de Pereiras, chegaram mais alguns empresários, o senhor Aristides Pavan, o senhor Neizão lá do grupo Mastela, né? E não tinha um policial rodoviário, não tinha um representante do DR, não tinha ninguém ali. Então, reunimos nós ali e chegamos a uma conclusão, vamos nós fazer um desvio. O Miguel falou, mas a prefeitura sozinha de Pereiras não tem condições, porque lá pertence ao município de Pereiras. Então entramos em contato com o prefeito de Conchas, que estava viajando na oportunidade, explicamos o problema, ele solicitou a presença do senhor João Mir, do senhor José Jovela, que lá compareceram, para cada município e cada empresário colaborar com alguma coisa para se fazer um desvio por conta própria. E como não tinha ninguém, nós tomamos uma decisão no momento ali que era um blefe. Através de rádios amadores que possuíam na oportunidade ali, se não me engano, o senhor João Mir que possuía, entramos em contato com a Polícia Rodoviária, dizendo que por conta as prefeituras de Conchas, Laranjal, Pereiras e os empresários iam desimpedir a passagem. Quer dizer, a gente não ia tomar essa atitude, que seria algo irresponsável. Alguma coisa que acontecesse, teria que assumir a responsabilidade. Mas seria no sentido de fazer com que o pessoal viesse até ali. Realmente não demorou 40 minutos, apareceram 4, 5 ou 6 viaturas da Polícia Rodoviária, uns 16 ou 17 policiais rodoviários, todos bravos, dizendo que ninguém ia mexer naquilo ali, que eles já tinham entrado em contato com a DR, que o pessoal da DR também já estava vindo, que o pessoal da Sobrengo também já estava vindo. A gente, por dentro, deu risada, porque sabia que aquilo tinha sido um blefe para fazer com que eles viessem realmente até ali. Mas nós realmente havíamos entrado também em contato com o pessoal, com o diretor da DR, não o senhor José Paulino, que ele estava presente. Se não me engano, era um logo abaixo dele, não me lembro o nome agora, Sérgio Paulo Afonso, e ele, não sei por que motivo, autorizou que se fizesse, mexesse um desvio ao lado. E o capitão chegou e daí nós colocamos. O senhor Aristides Pavan colocou máquinas dele, nós da Cerâmica aqui mandamos caminhões para transportar o pedregulho, a Prefeitura de Pereiras mandou máquinas, a Prefeitura de Conchas Laranjal carregaram tubos de 80 centímetros de diâmetro para colocar naquele lugar para fazer o desvio, e estava sendo tudo feito. Chegou a Polícia Rodoviária, impediu, embargou, falou que ninguém poderia mexer em trecho da DR sem autorização do DR. Daí nós entramos em contato de novo com o diretor do DR, ele conversou com o capitão e falou, não, eu autorizei. Então foram as máquinas, vamos dizer, particulares e das prefeituras, iniciaram de novo o serviço, até que isso, das 7h30 da manhã, até que às 2 horas da tarde chegou o representante do DR e representante da Sobrenco. Falaram que não seria interessante essa feitura desse desvio, que seria uma coisa muito precária, que eles fariam uma coisa muito melhor. Daí começou uma discussão, um debate, um xinga para cá, xinga para lá. O pessoal da DR ouviu coisa que não deveria e não queriam ouvir, ofensas, inclusive. Daí o representante da Sobrenco prometeu e garantiu. Até ele falou, depois vocês fazem até um churrasco para nós. Isso era na quinta-feira. Ele falou, em 3 dias, isso daqui estará pronto. 3 dias nós fizemos o cálculo. Então vamos dizer, na segunda-feira de manhã o senhor vai dar pronto. Segunda-feira de manhã estará pronto. Ontem e hoje eu fui até lá, não tem nada pronto. Então, isso que eu gostaria que mandasse um ofício, ou telefonasse mesmo na Sobrenco, cobrando desse engenheiro responsável essa promessa. Cadê os 3 dias que vai aumentar um 0 e vai para 30? Acontece que a gente está percebendo ali que eles não estão fazendo um simples desvio, não. Eles estão querendo fazer uma estrada nova ali. Não sei se vocês perceberam, já estão deixando mais ou menos no nível da outra, porque a ponte vai ser reformada com prazo de 120 dias, possivelmente, ou quase com certeza, serão eles mesmos que farão, então eles já estão estendendo
o serviço mais ou menos de lado, porque segundo eu conversei com o diretor da DR, eles pretendem ali fazer uma ponte, não naquela largura que se encontra hoje, mas sim de 14 metros, prevendo uma possível duplicação no futuro. Então, como são eles que vão fazer, eles já estão adiantando o serviço. E a gente percebe que, por um desvio ali, não teria necessidade de tantos dias, tanta coisa como está se fazendo ali, não. Daria para fazer uma coisa mais simples, solucionaria o problema do pessoal, e como disse a nobre vereadora e os demais vereadores, é uma total falta de responsabilidade. Eu tive a oportunidade de falar na cara do diretor de ERA, vocês são irresponsáveis. Eles não retrucaram, não falaram nada, porque estavam errados e reconheceram o erro. Porque o que está acontecendo ali é um prejuízo muito grande, como salientou a vereadora, para estudantes, para o pessoal que normalmente passa ali, para as indústrias, no caso dos abatedores, que tem que transportar rações para as granjas, no caso das indústrias cerâmicas, que tem que transportar a matéria-prima, que é o barro, para você fazer o material. Se você tiver o estoque, você aguenta um certo tempo, se você não tiver, não vai aguentar. Então, é um absurdo aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que já conversei com o senhor prefeito também, solicitei para ele que ele ligasse hoje na DR cobrando. Então eu peço, senhor presidente, faça alguma coisa amanhã, ligue e fale que você estava sabendo daquela promessa de 3 dias e até agora não foi cumprido. E olha, a gente tem que lidar mesmo com dureza, com aspereza, porque se você for na conversa, eles vão ludibriando e os 3 dias vai para 4, 5, 6, eu fiquei sabendo que até talvez na segunda-feira, semana que vem, fique pronto, porque eles querem colocar asfalto ali também. Eu sei que quem está sendo prejudicado somos nós, e como muito foi dito aqui, sem comunicar ninguém que ia ser fechado aquilo. De uma hora para outra fechou-se e acabou. Então, eu acho que a Câmara tem que tomar as providências, e como disse o nobre vereador Tadeu, nós não estamos calados a respeito disso, não. Alguma coisa tem sido feita. E eu, naquele dia, inclusive, destaquei bem, inclusive, numa entrevista da rádio. Eu estou aqui, pelo menos eu falo em nome da Câmara Municipal de Conchas. Então, a gente representou a Câmara de Conchas das 7h30 da manhã até as 2 horas da tarde, naquele conflito que houve lá. Eu gostaria também, senhor presidente, de endossar a palavra do nobre colega Elias Valdrigue a respeito dessa notícia que nos chocou profundamente hoje, através do encaminhamento dos nossos votos de pesar, no sentimento de pesar à família do senhor Mike Neder, mais conhecido por Rene, que era uma pessoa muito estimada por todos nós. O Rene, podem ter certeza vocês, ele foi, mas ele deixará para nós conchenses muitas saudades, muitas lembranças, muitas histórias, porque no fundo, o Rene era um ser humano folclórico. O Rene tinha histórias de pescaria para contar, inclusive o Rene, participando de concursos de mentiras sobre pescaria, teve a oportunidade de ganhar troféus, participando de concursos de pescas, de quem pescaria a maior quantidade de lambaris, em concurso que ocorreu, para não me lembrar o ano, ele teve a oportunidade de ganhar. Ele era uma figura destacada. Não sei se os senhores sabem, o Rene nasceu nos Estados Unidos. A família do senhor Mike Neder veio do Líbano para os Estados Unidos, ficou um certo período ali o Rene nasceu, depois eles voltaram para o Líbano. Ficaram lá mais uns 7, 8, 9 anos, voltaram de novo para os Estados Unidos, depois que eles vieram para o Brasil. Quer dizer, quando o Rene chegou no Brasil, devia ter seus, acho que 11 ou 12 anos, daí que ele foi começar a frequentar a escola e encontrou uma série de dificuldades, coisas que ele sempre contava para a gente. Mas ele teve uma atuação assim muito destacada em diversos campos da nossa cidade. No campo esportivo, aqueles que gostavam de futebol vão sempre se lembrar do Rene. Os adultos e os jovens, e alguns jovens de hoje, vão se lembrar que passaram pelas mãos do Rene como treinador de futebol na Associação Atlética Conchense. Por muitos e muitos anos, o Rene foi um técnico de futebol da Associação Atlética Conchense e um abnegado torcedor dessa agremiação esportiva de nossa cidade. Isso no campo esportivo. No campo da recreação e do lazer, ora, sempre se destacou vamos dizer, o fato de participar de pescarias, de vencer esses concursos, e gostava disso. A gente diz que a pessoa, vamos dizer, morre satisfeita quando na sua vida ele fez aquilo que ele gostava. E o Rene, nesses 79 anos, se não me engano, ele realmente fez aquilo que ele gostava da pescaria. E o Rene foi um eterno pescador. No campo da cultura,
Nós temos que destacar a participação do Rene em Conchas também, porque quando ele assumiu a organização e a chefia da Biblioteca Municipal de Conchas, houve um desenvolvimento muito grande naquele setor. Primeiro, porque ele procurou aumentar o número do acervo cultural bibliográfico da nossa biblioteca, conseguindo livros, e principalmente aqueles livros que interessavam os estudantes. Porque o Rene tinha uma qualidade, apesar de todo aquele jeito de ser bonachão, calmo, dando a impressão que era um ignorante a respeito das coisas, muito pelo contrário. O Rene é uma pessoa que procurou desenvolver a sua cultura. Lia muito, então ele tinha facilidade de conhecer um pouco de todos os assuntos. Ele tinha facilidade em conhecimentos gerais. Então, aqueles alunos que iam até a biblioteca para a realização de trabalhos pedidos pelos professores, procuravam o seu Rene, e o seu Rene os encaminhava para os livros corretos que deviam ser utilizados para efeito de pesquisas. Livros que faltavam, ele procurava o prefeito e ia até São Paulo e pedia a compra daqueles livros. Então, para nós, ele deixará muitas saudades. Muitas coisas daqui para frente serão contadas em nome do Rene. Muitas histórias, muitas mentiras, muitas coisas de pescarias, muitas lembranças de futebol. E ele se foi, como disse no início, mas eu tenho certeza que para aqueles que conviveram juntamente com o Rene, para aqueles que pescaram com o Rene, que jogaram futebol junto, que participaram do seu trabalho junto à biblioteca, ele deixará muitas lembranças e deixará muitas saudades. É um elemento que será, por muito tempo, lembrado em Conchas, e eu gostaria de que, quando surgisse a oportunidade em nossa cidade de termos algo assim, uma instituição ligada a algo cultural, ou algo assim de atividade de lazer e esportes, que se lembrasse do nome Mike Neder, porque ele se naturalizou-se brasileiro depois. Que se colocasse o nome do Rene em alguma coisa, não vamos pegar e jogar numa rua, não esperar surgir a oportunidade, uma espécie de um museu, ou alguma coisa ligada àquilo que ele gostava. Com o tempo, eu acho que aparecerá, e o nome do Rene deverá ser lembrado. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Consulta ao plenário, intervalo de 15 minutos. Então, passamos a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Galil Cheguro. Senhor presidente, senhores vereadores, explicação pessoal, só gostaria também de deixar registrado meu protesto aí quanto a ao fechamento da passagem. Foi numa quarta-feira à noite. Minha esposa utiliza todos os dias que trabalha em Laranjal, no Banespa. Quando ela me ligou, e eu saí correndo antes da sessão da Câmara para tentar fazer um desvio, ela veio até aí, atravessou até a pé, para me buscar do lado de cá. Então, até para a pessoa atravessar a pé, estava difícil. Estava difícil. O pessoal de ônibus está passando bastante dificuldade com a travessia, anda quase 1 quilômetro a pé. E depois tentaram tantos desvios aí, ficou todos os carros atolados. Eu quero deixar então meu protesto e agradecer o pessoal do Calcário Cruzeiro, que está colaborando, não abriu totalmente a passagem, mas deixa que seja feita a passagem de ambulância, também permitiu que o pessoal que está trabalhando todos os dias estão permitindo que passe. Então deixo aqui o meu agradecimento a esse pessoal do Calcário. Era isso que eu queria dizer. Com a palavra, o vereador Agenor. Senhor presidente e nobres colegas, eu também queria fazer aqui 2 protestos. Um protesto, a nossa estrada aqui, denominada Prefeito Anivaldo Lopes, ficou muito boa, realmente ficou boa a estrada. Só que eu acho que deve ser feito alguma coisa antes que a prefeitura receba essa estrada. Essa estrada precisa fazer alguma coisa, porque antes de ontem, um jovem de 23 anos perdeu a vida na nossa estrada. Ainda nem começou o funcionamento do terminal de cargas do nosso porto. Já um jovem de Santa Catarina perdeu a vida aqui próximo da nossa cidade. Então, naquele lugar ali, precisa, eu não sei se é o diretor do Detran, aliás, do Simutran, quem é que seja, ou o pessoal que fez a estrada, precisa ser feito alguma coisa, sinalizar muito bem,
e colocar um redutor de velocidade antes daquela descida ali. Porque ali realmente foi feito, não sei se não teve acompanhamento do engenheiro, mas aquela estrada ficou perigosa, porque ela ficou com jogando praticamente os veículos do lado ao contrário ali. Então, eu não sei se houve falha, houve falta de acompanhamento, o que aconteceu. Então, eu queria deixar aqui meu protesto por falta de alguma coisa para evitar que outras pessoas, e para evitar que outras pessoas percam a vida brutalmente, como foi esse jovem. Que como foi um de Santa Catarina, poderia ser um dos nossos familiares que poderia ter perdido a vida ali. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui também, um protesto, acho que hoje é dia do protesto, a atuação, a Polícia Florestal veio aqui no bairro de Santa Terezinha semana passada, Binos, e multaram o pessoal das olarias que estavam trabalhando. Olha, gente, esse pessoal, eles trabalham para não trabalhar de empregado. O preço do tijolo que eles estão vendendo é irrisório. É só para não trabalhar de empregado, que realmente não tem trabalho para esse povo. E eles vieram aí, multou esse pessoal por falta regulamentação. Mas isso já foi dado entrada há alguns anos, né, vereador? Que você acompanhou de perto. Agora não é mais problema deles, eles sobrevivem disso. Então eu acho um absurdo o que eles estão fazendo. Eu acho que esse povo não é problema deles, é problema do departamento que cuida disso. Agora, a parte deles eles fizeram. Se o departamento não consegue liberar rápido, eu acho que no mínimo deixar que esse povo trabalhe para sobreviver. Então era esse o meu protesto que eu queria fazer hoje quanto a esse assunto. Com a parte da vereadora, doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitando a deixa do vereador Agenor, ele tocou num assunto que muito me causa estranheza. Nós estamos com a estrada do Porto inaugurada desde dezembro do ano passado e, misteriosamente, não existe movimentação nenhuma da Sinaga para começar a operar o porto. Muito bem. Os senhores vereadores têm pleno conhecimento da pressão que a Sinaga fez junto à administração municipal, junto a esta casa, para que fossem engendrados esforços para se obter o asfaltamento da estrada. Eu pude acompanhar isso tudo de perto. Na época, o presidente da Sinaga, o senhor José Américo, me garantiu que ele não estava em atividade ainda por culpa do governo, porque não tinha dado a estrada. Bom, a estrada já foi dada, a estrada já está pronta, a estrada está inaugurada. O que acontece é que o porto não funciona. Então, eu acho que o Porto Municipal de Conchas, o Porto Hidroviário de Conchas, é uma coisa de utilidade pública. Não deve e não pode ficar concentrado somente na mão de interesse de uma empresa privada. Não quer dizer que a Sinaga não deve explorar a parte que lhe cabe dentro do Porto Hidroviário. Agora, eu pediria que o senhor presidente fizesse um contato com o presidente da Sinaga, pedindo esclarecimentos de quais são os motivos de não estar se operando e não estar se havendo nenhuma movimentação para se iniciar as atividades do Porto Hidroviário. Tanta pressão foi feita, se conseguiu, e agora a contraprestação da empresa privada está parada. Então, eu gostaria de, em nome da população de Conchas, em nome das pessoas que investiram em cima de toda essa estrada para sair, que realmente houvesse uma explicação pública
Se está havendo algum problema, se a empresa está enfrentando algum problema, que traga a público, então, o que é esse problema, se inclusive pode a Câmara ajudar em alguma coisa, se for algum problema no rio de Tietê, porque na época foi alegado que tem uma parte do rio que precisaria ser detonado para que as barcaças possam passar. Se for algum problema nesse sentido, que seja comunicado isso para a Câmara, para que a Câmara também possa se posicionar. Agora, o que é importante é nós sabermos por que a parte do governo foi cumprida. Agora, eu gostaria de saber por que a iniciativa privada também não cumpriu com a parte dela, porque falou que só não estava operando por culpa do governo. Então, até que se prove em contrário, quem é inadimplente agora perante a população e até mesmo o próprio governo estadual é a empresa. Então, eu gostaria só que fosse pedido esses esclarecimentos para que não tivesse dúvida a respeito do que está acontecendo. Com a palavra o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, esse problema da estrada realmente é sério e curioso. Hoje eu estive conversando com o senhor prefeito, nós fomos até próximo ao porto, e ele me falou que tenta entrar em contato com o presidente José Américo, e antigamente o senhor José Américo estava sempre procurando a prefeitura. Hoje a prefeitura procura o senhor José Américo, não encontra, diz que não está, apresenta uma série de dificuldades para entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Conchas. E quando a gente vê que em Anhembi nós temos a Meca e a outra, se não me engano, é Torque. As duas em grandes funcionamentos, operando normalmente na região, e era isso que se esperava também da Sinaga. Agora, como disse muito bem a vereadora, pegaram uma faixa extensa do rio e hoje não existe oportunidade para outros ali penetrarem. Quer dizer, se eles monopolizaram as margens do rio, mas pelo menos que entrem em atividade e comecem a fazer alguma coisa, porque é isso que a população espera. Pressionavam e não fizeram nada. Eu me lembro da inauguração da Coab, se não me engano, esse presidente da Sinaga estava presente, o governador Marocov estava presente, e o governador se dirigiu ao presidente da Sinaga pedindo uma parceria. E ele levantou a mão, o dedo, o polegar, dizendo que ele concordaria com uma parceria. Só que o tempo foi passando, e a verdade é essa, largou tudo na mão do Estado. Em termos da construção da estrada, a Sinaga nada fez. Foi tudo obra do governo do Estado. Isso nós temos que reconhecer. E a Prefeitura, nessas outras partes mais simples, mas o gasto grande mesmo ali foi do governo do Estado. A Sinaga nada fez. O homem deve ser muito inteligente, muito esperto, soube conduzir de uma forma que o Estado acabou fazendo aquilo que ele queria. E agora está ali parado. Quanto ao problema da argila, eu concordo plenamente com o vereador Agenor, inclusive tive oportunidade de manifestar através da rádio hoje. Eu acho interessante certas coisas. Eu visitei certas olarias, o coitado do oleiro lá, uma dificuldade para vender o tijolo, ele usa lá 15 metros por 30 para tirar argila. Um negócio que leva 5 anos, 10 anos, não gasta aquele pedacinho. Até já comentei que era muito mais fácil, em vez de pegar um geólogo, o geólogo desse ali, dessa autorização. Isso daí eles implicam. Realmente, aquilo que a lei exige, realmente aquilo que a lei exige, o oleiro está cumprindo. Ele solicitou o registro de licença junto ao DNPM, ele solicitou a LI junto à CETESB. Quer dizer, o que era a parte dele, ele cumpriu. Agora, quem não está cumprindo são os órgãos governamentais. E olha, quanto tem batalhado, a vereadora, inclusive, entrou em contato com o próprio presidente da CETESB uma vez, a pedido da gente. Quantas vezes não fui com o seu prefeito em Sorocaba, e hoje eu pedi ao prefeito, não vamos mais para Sorocaba. Vamos marcar uma audiência com o doutor Drauzio Barreto, presidente da CETESB, e vamos levar o fato diretamente para ele. Porque quando vem a Polícia Florestal, se você já tem autorização do DNPM, então você toma multa. Mas se você não tem autorização do DNPM, que hoje vamos dizer assim, coligada com a CETESB, você está sujeito a tomar um processo. Está sujeito até a pena de prisão. Eu sei porque há uma questão de 7 meses atrás, um dos nossos veículos
foi paralisado lá em Laranjal, a Polícia Florestal esteve lá, fez uma multa. Tivemos na delegacia de polícia de Laranjal Paulista, respondendo às questões eles abriram um BO. E eu sei que hoje, inclusive, a própria Polícia Federal está indagando junto ao DNPM se a Lopes e Companhia Limitada possui registro minerário para extração de argila. A sorte é que nós possuímos. Lá em Laranjal, nós possuímos já. Nós requeremos junto ao DNPM, temos registro de licenciamento. Senão, o que ia acontecer para a gente? Se ia tomar processo, até uma possibilidade de prisão e paralisação da firma. E pode acontecer, se alguém, até hoje conversei com alguns argileiros que não tem nem requerimento junto ao DNPM que não mexa com argila. Porque daí o subsolo pertence ao governo federal. Se você tirar alguma coisa do subsolo, eles consideram aquilo como um roubo. Você está utilizando alguma coisa que não é sua. Você tem que ter autorização deles. Amanhã eu vou me dirigir até Sorocaba, vou tentar conversar de novo com a diretora. Conversei, inclusive, ligou para mim o filho do Didi Merlin, explicando que a Polícia Florestal esteve lá, fez a autuação, daí ele mostrou que ele tinha um requerimento solicitando o registro junto ao DNPM e junto à CETESB ele tinha um requerimento solicitando LI. Daí o policial florestal ficou meio em dúvida e falou, eu vou levar então a multa até o meu comandante para ver se ela cabe ou não cabe a vocês. Se couber, eu mando pelo correio a multa depois. Quer dizer, é uma situação estranha. E parece-me que está acontecendo alguma coisa também, porque aqui em Concha tem alguns que não conhecem bem essa legislação e ligam para a Polícia Florestal acusando o outro. Quer dizer, se ninguém está mais ou menos em ordem, para que um ficar acusando o outro? Então, o que acontece? Vem a polícia, aí, no caso, verificar. Parece-me que teve qualquer coisa de acusação. Agora, o que me admira muito é eles ficarem com essa pressão em cima do oleiro por um pedacinho de 20 por 30 metros, quando uma cidade como Conchas joga diretamente seu esgoto no Rio de Conchas, no Ribeirão dos Lopes. Quer dizer, aí ninguém toma providência, aí acho que não deve ter problema nenhum de saúde, deve melhorar a saúde da população, jogar esgoto no rio, deve melhorar a água para o gado, jogar esgoto no rio, aí a CETESB acho que é cega, ou não enxerga porque não quer ver. Então, tem certos absurdos que a gente não concorda. A prefeitura, vamos dizer, a Sabesp, pode jogar o esgoto diretamente no rio. Bom, coitado, não pode tirar um pouquinho de argila para trabalhar, para dar emprego para sua família. São os absurdos que a gente encontra nesse nosso Brasil, infelizmente. Agora, por que a CETESB não vem autuar a Sabesp? Será que é falta de coragem? O que existe que eles não vêm autuar? Não pode autuar um outro membro, ou um outro órgão governamental, ou que seja estatal, no caso da Sabesp? Ela também merece uma atuação, uma multa e um prazo para fazer esse serviço de tratamento de esgoto que é prometido e não sai em Conchas. Quanto à estrada, voltando ao assunto, comentei com o representante, com o diretor da DR, que vai sair o asfalto de Jundiaí até Tietê, e o nosso aqui, como que fica? Ele falou, não, isso que já saiu, a licitação que já foi aprovado, esse vai ser executado o serviço. Agora, os outros lotes, que o nosso seria o número 14, esse de Jundiaí seria o 13, devido a essa CPI que está ocorrendo aí, o governo suspendeu, não vai dar verbo nenhum para continuar a duplicação. Então vai depender do quê? Do esforço dos prefeitos da região tentando alguma coisa, alguma CPI a respeito de construções ou de reformas de estrada, alguma coisa que está acontecendo. Ele achou por bem cortar essas verbas para as outras estradas que não saíram concorrência no direito oficial ainda. A gente está lutando tanto pela estrada e está lutando tanto pelos argileiros. Agora, no Brasil é difícil. Já falei, se você não fizer alguma coisa com pressão, você não consegue nada. A pressão que, às vezes, até não é interessante falar isso, mas dizem, entre aspas, às vezes com 2 S's e às vezes com C de cedilha. Infelizmente, o Brasil é esse. Com a palavra, o vereador Newton Liberto. Senhor presidente, senhor vereador, eu quero fazer uma cobrancinha aqui, já que estamos falando de estrada, da estrada Concha Porangá, minha gente. Deus o livre e guarde. Aquilo lá não é estrada mais. Hoje, todos eles aqui conhecem o Gino Urbino. Estava trabalhando lá em casa, sentiu-se mal. O meu irmão pegou o carro, pressão 0. Olha, ele arrebentou com o carro para chegar com o homem no hospital. Se não corre, morre. Correu, arrebentou com o carro, não tem condição.
Será que o doutor Marcelo tinha falado para mim que tinha vindo uma firma de cerquilho, mas parece que... Acho que já foi embora, né? Não sei, pelo jeito, né? E porque não é possível um negócio desse. O Dito passa lá sempre, eu passo todo dia, está em estado horrível. E outra coisa, a limpeza das Coab, o prefeito começou, senti firmeza, não parou, não vai parar, possível, louco. A Coab 4 está ótima, ficou bom. É lá que eu peço um campinho de areia, que vocês já falaram, já tem até o Rock do Bar, está falando que ajuda a construção. E nós lá todos, não é só a prefeitura, não. Então nós damos uma força grande lá. Era isso. Com a palavra o vereador Benedito Early. Nobres colegas, só reiterando o que o Nilton está falando a respeito da estrada, no final do mês vai ter festa no bairro do Retiro, sábado vai ter festa nas areias, aonde o pessoal toma seu somé, vem para a estrada e corre o risco de acontecer um acidente. Nós vamos estar lá com show, nós vamos estar com o microfone lá, nós vamos, se acontecer da estrada estar com buracado do mesmo jeito, nós vamos pedir para o pessoal tomar cuidado e o prefeito pode pensar que nós estivemos fazendo uma campanha contra ele. Então espero que ele arrume durante esse mês essa estrada para que não aconteça isso. Inclusive, quem vai usar o microfone lá é o vizinho e ele também vai estar lá falando a respeito disso. Cuidado com a estrada. Então vamos aguardar e vamos esperar que o prefeito arrume, viu, presidente? Faça o favor, converse com ele, apesar que já tem pedido, ele tem prometido, mas não tem acontecido. Está certo, Nilton, a estrada está perigosa, além de buracos, ainda acostamento muito sujo demais, não tem visão nenhuma, então provavelmente é capaz que aconteça um acidente nessa estrada. Vamos evitar isso aí, gente. É isso que eu tinha a falar. Com a palavra o vereador Tadeu Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu deixei para falar por último e roubaram tudo aquilo que eu tinha que falar. Mas isso é bom, mas eu vou repetir também, eu apenas vou dar acrescentar pouca coisa, porque os assuntos importantes que foram tratados por Vossas Excelências, apenas eu tinha anotado para falar alguma coisa a respeito da Sinago, complementando aí a questão do pessoal das olarias, eu ia fazer essa comparação que Vossa Excelência fez da Sabesp, a questão da estrada, mas na verdade hoje nós estamos chegando, eu tento falar de uma maneira geral para ser rápido, quando a gente, pelo argumento, pela educação, pelo bom senso, a gente não consegue sensibilizar as autoridades, as pessoas, só nos resta aquilo que o vereador falou, que é a pressão. Esta é a maneira. E essa pressão pode ser exercida muitas vezes, existe uma figura que se chama desobediência civil. Tá? É quando você não tem mais mecanismos legais, então aquela desobediência, ela é uma arma legítima na mão do cidadão. Isso me parece que já começou a ser feito. Começou a ser feito justamente nesse episódio narrado pelo vereador José Delben aqui na estrada, na Marechal Rondon. Nós vamos abrir independentemente de que alguma autoridade venha autorizar, eu nem posso classificar um cidadão do DR, da Sobrem, que não é autoridade coisa nenhuma, mas do DR eu não classifico como autoridade. A autoridade, como o próprio nome diz, não pode ter. Quem não tem respeito pelo usuário, numa rodovia que é uma das mais importantes do estado de São Paulo. Vejam o movimento que nós temos aqui. Mas, de qualquer forma, talvez a gente chegue num determinado momento, inclusive, tocando na questão da Sabesp que eu ia me referi, e já foi amplamente abordado, por que a Polícia Florestal não vem e dá voz de prisão para o responsável mais próximo da Sabesp? É fácil. Não se trata de crime contra o meio ambiente, consumidor e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que tudo já foi magnificamente abordado por Vossas Excelências, eu apenas acrescentaria isso daqui. Só voltando no caso da Sinágua, Vossa Excelência sugeriu que se oficiasse o prefeito para que o prefeito, ou seja, a casa oficiar a Sinágua. Ah, sim, perfeito. Então é nesse sentido também que a gente reitera aqui, ou seja, a Câmara Municipal cobre do senhor presidente da Sinágua os motivos pelos quais o porto não entrou ainda em operação.
No mais, quanto à manifestação do ilustre vereador Elias Valdrigue e do vereador Zé Delbem, quanto ao falecimento do senhor Mike Nader, eu não me sinto muito à vontade porque eu tinha uma relação com ele meio esquisita de parentesco. Segundo ele era meu tio-avô torto. Então, eu considerava assim como, além do laço de sangue, eu considerava e admirava como homem, como pessoa. Assim considerado, eu gostaria de agradecer aos dois vereadores que se manifestaram a respeito do Rene e colocar apenas uma observação a mais naquilo que foi dito nessa noite nessa casa. O Rene foi um grande pescador. Se ele não foi um grande pescador, ele era o maior mentiroso, porque ele levava as testemunhas para presenciar as mentiras dele. Mas o mais importante não é a pescaria, não é toda a brincadeira, todo o folclore, que, aliás, ontem à noite eu tive a felicidade de estar com ele, e ele brincando e contando os causos dele. Mas o mais importante nessa relação do Rene com a natureza foi o extremo respeito que esse homem teve durante toda a sua vida com a natureza. Alguém pode falar, o Rene gostava de pescar, pescava, mas ele não era um pescador predador. Ele não pegava um peixe e jogava o peixe, ou usava uma bomba no rio, ou usava uma rede. Ele respeitava a natureza. Eu nunca vi, e eu posso dizer que eu convivi muitos e muitos anos com ele, em uma ocasião, usar uma rede. Nunca. Era de um respeito muito grande à natureza, e eu acho que é isso que a gente tem que transmitir a todos que convivem com a gente. Gostaria também, se possível fosse com a licença dos vereadores Elias Valdrigue e do vereador José Delbem, que meu nome constasse nesse ofício a ser dirigido à família. Obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, também ratifico plenamente tudo que foi dito hoje aqui nessa sessão, assuntos da maior importância para o nosso município. Com relação a essa estrada do Porto, a questão de alguns anos atrás, surgiram boatos na cidade que nós havíamos perdido o Porto para Piracicaba. Espero que isso não tenha sido verdade, porque a continuar inerte, vai se confirmar o que se comentava antigamente, né, alguns anos atrás, que nós perdemos realmente o Porto, que esse Porto aí vai ficar de enfeite. Então, cabe a nós, vereadores, insistirmos junto à Sinaga, junto ao governo do Estado, junto a quem for de direito, para que nos dê uma explicação, o porquê de estar essa obra parada, como bem salientou a vereadora doutora Valéria, o vereador Zé Delbem. E, por falar na estrada do Porto, quando o senhor governador do Estado esteve aqui na inauguração dessa estrada, ele concedeu ao nosso município 4 obras naquela ocasião. Estrada de Juquiratiba, asfaltamento, já está em andamento, provavelmente semana que vem, em alguns dias, nós vamos saber a firma vencedora. Término da estrada subindo São João, né, também, que deverá, depois da estrada de Juquiratiba, ser complementado também. 300 casas da CDHU, desde que a prefeitura arrumasse o terreno. E uma verba de 150 mil por recapeamento. Então, eu gostaria de pedir para a mesa que se oficiasse para o senhor prefeito, para saber se chegou essa verba de 150 mil, pois, se ainda não chegou, né, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma também com relação a esse recapeamento, que essa verba é própria para isso, para esse recapeamento, inclusive da estrada de Porangaba. E com relação às casas, eu acho que nesse final de gestão, a nossa administração não pode passar sem arrumar o terreno, porque Conchas necessita de mais moradias. E não é qualquer um que consegue 300 casas. Então, vamos falar com o seu prefeito, vamos cobrar da administração o terreno, porque o governador prometeu, se me der terreno para 300, faço 300, se me der terreno para 150, eu faço 150. Eu acho que, às vezes, até prefiro, em vez de dar lote, vamos dar o terreno para que o seu governador construa as casas, vamos dar as casas prontas para essas pessoas. Então, não tem maiores dificuldades. Eu acho que é muito mais prático do que ficar discutindo loteamento e doação de lotes. Vamos pegar a área que vai se adquirir e já pedir para o governador construir as casas. E vamos dar as casas prontas.
para essas pessoas que foram sorteadas que necessitam de uma moradia. Então é isso que eu gostaria que a mesa providenciasse. Só mais um minutinho. Com relação ao Jomir, deixa eu fazer uma defesa dele aqui, porque na sessão passada ele foi elogiado aqui, foi endeusado, e hoje ele foi um pouquinho criticado pelo vereador. Então, isso é muito bom, é sinal de que ele está trabalhando. E quem trabalha está sujeito a erros e acertos. Mas eu devo dizer ao vereador que eu conversei com alguns moradores da frente do campo, daquele bairro, que fala Santa Rita, não sei se é Santa Rita também lá, e eles me disseram que realmente tem resolvido o problema, assim, que a água não está trazendo mais aquela enxurrada para dentro das casas deles e que realmente, se não resolveu 100%, resolveu 90% do problema das enchentes naquele bairro. Então, salvo que alguém me prove o contrário, os moradores já estão satisfeitos com essa obra. É só, senhor. Com a palavra o vereador Narciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria externar os sentimentos aí à família do senhor, que a gente era bastante amigo, também à família do nobre colega Agenor Luiz de Souza aqui, pela perda da sua irmã semana passada também. E encaminhando aqui também, acompanhando o raciocínio do doutor Anselmo aí das casas, como nós tivemos a oportunidade de estarmos junto com o senhor governador Mário Covas, quando ele foi pedido as 300 casas, ele falou que o senhor prefeito arrumasse o terreno, que ele mandaria as 300 casas, qual nós tivemos a oportunidade de pedir para ele, para o distrito de Jiquiratiba. Pelo menos, eu fui até modesto, 30 casas. Então, ele falou, prefeito, vê se manda 50 casas para o distrito. Então, eu já cobrei do senhor prefeito, temos a facilidade de arrumar o terreno em Jiquiratiba, além disso é muito barato, e onde que a população nossa está precisando, é uma população carente, tem muita gente que está sem moradia, então eu gostaria dessa atenção do senhor prefeito, o mais rápido possível para o distrito de Jiquiratiba, e também aqui em Conchas, lógico, né? E o mais rápido possível, esses 30 terrenos ou as 30 casas para o Jiquiratiba. É isso que eu tinha a dizer. Agenor. Com a palavra o vereador Agenor. Eu só queria que consignasse também nesse ofício para a família aí do Rene meus votos de pesar, que o Rene foi uma pessoa que, enquanto bibliotecário, eu fiz alguns trabalhos que ele instruía todos os alunos que iam lá. Também foi meu treinador, não dei bom jogador, mas pelo menos ele tentou. Então, também quero que fique consignado aí meus votos de pesar. E também o que o Nilton falou aqui a respeito da estrada a vicinal de Porangaba, realmente está intransitável. Olha, aquela estrada do jeito que está, é só se for a cavalo, porque de carro não vai ter mais condição. As panelas estão tão grandes, que você vai cair numa panela daquela, não vai poder sair mais. Era isso que eu ia dizer. Com a palavra o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem aconteceu na Unesp, campus de Botucatu, uma reunião em que foi lançado o sistema SAI, Sistema Agropecuário Industrial, numa parceria entre o SEBRAE e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. É um projeto bom porque o SEBRAE, além de financiar, né, projetos para pequenas e micros empresas, agora vai passar também a cuidar dos pequenos produtores rurais. O SEBRAE e a Secretaria da Agricultura. Ontem teve várias autoridades lá na reunião, o prefeito de Porangaba, o prefeito da região paulista, vários vereadores da região, e a Câmara de Conchas também se fez presente, com a gente, o presidente da Câmara, Zelão Pavan, e o vereador Mauri Leme. Foi muito boa a reunião, né? Tivemos um churrasquinho depois lá, e as informações a gente vai estar prestando, passar para a população através de jornais, através da rádio. Projeto muito bom. Hoje também a Sabesp esteve em Conchas fazendo a operação tapa-buracos. Taparam o buraco lá em frente ao Posto dos Ias. E outros locais também aí que era de responsabilidade, sim, que era de responsabilidade da Sabesp, então ela teve tapando os buracos. Isso era muito bom, é o que eu queria falar. Eu gostaria de passar aos senhores vereadores sobre o loteamento do Santo Antônio, que o Benedito Merlim falou que foi pago,
Na época, o doutor Antônio, que era o prefeito, depositou o dinheiro. Disse que o proprietário Heitor Fieri não podia receber porque tinha aquele projeto que foi aprovado ano passado da FEPAS lá. Então, já foi legalizado através de um projeto de lei que pedia autorização para o prefeito negociar. E ontem eu estive conversando com o advogado Dr. Roberto Francisco, ele disse que até o momento ainda o Heitor Fieri não pôde receber o dinheiro. Só uma partinha. O loteamento de Santo Antônio foi pago. O do Heitor Fieri é sobre as casas populares, certo? Não tem nada com o loteamento de Santo Antônio. O loteamento de Santo Antônio é da Coab. O loteamento de Santo Antônio já foi pago, está quitado isso aí já. Ficou a discussão, foi com o mesmo valor que ele depositou para o Pedro Domazella, depositou para o Heitor. O Pedro aceitou e o Heitor discutiu na justiça. Certo? Não, mas não tem nada com... Inclusive o terreno do Santo Antônio era do Pedro Domazella, não era do Heitor. Então ele falou para mim que até o momento o Heitor Fieri não pôde receber o dinheiro ainda, que já estava depositado. Então, eu gostaria que os senhores vereadores também dessem uma força pedindo ao prefeito que dê um jeito de acertar essa situação com o proprietário. Aqui foi aprovado o projeto de lei aquela vez, para ele negociar, né? Nós autorizamos Isso. o executivo a negociar. Então eu vou encaminhar um ofício pedindo para ele na próxima sessão passar para a Câmara em que situação está aquele projeto que foi aprovado, como que está a negociação sobre a FEPAS, que era na época. Né? Não havendo mais ninguém fazendo uso da palavra, encerrada a sessão, a próxima sessão no dia 12/4/2000, às 19h30.